A gente ouve falar tanto em avanços incríveis no tratamento contra o câncer, né? E a tecnologia, sem dúvida, tem sido uma aliada fantástica, trazendo mais esperança e qualidade de vida. Mas, e quando uma tecnologia que pode literalmente salvar vidas não chega para todo mundo? Hoje, a gente vai entender o que é a tal da radioterapia de precisão e descobrir por que, aqui no Brasil, o acesso a ela mostra uma desigualdade bem profunda. Olha só esse dado. Pensa nesse número, metade. Metade de todas as pessoas com câncer vai precisar de radioterapia em algum momento. Isso já mostra que a gente não está falando de um tratamento qualquer, de nicho. É um pilar central na luta contra a doença. E como a gente vai ver, a forma como essa radiação é aplicada, isso pode mudar absolutamente tudo. Certo, então vamos para o básico do básico. Para entender por que a palavra precisão é tão revolucionária, primeiro a gente precisa sacar como a radioterapia funciona e qual é o grande desafio dela. A lógica por trás da radioterapia é até bem direta: usar feixes de radiação para detonar as células do tumor. O grande porém, o X da questão, é que a radiação não é lá muito seletiva. Ela atinge o que estiver no caminho. E isso, claro, inclui os tecidos saudáveis que ficam em volta. É aí que o tratamento vira uma faca de dois gumes. E as consequências desse dilema são muito reais e muitas vezes devastadoras. Quando a radioterapia convencional acerta esses tecidos saudáveis, as sequelas podem ser para a vida toda. E não estamos falando de efeitos colaterais leves, sabe? São condições que afetam a capacidade de comer, de falar, de viver com dignidade. É uma troca muito, muito difícil para o paciente. Mas, felizmente, a tecnologia evoluiu para resolver exatamente esse problema. A gente entrou numa nova era, uma em que a precisão quase cirúrgica redefine o que é possível fazer com a radioterapia. Agora, o que é genial nesse slide aqui é a analogia. A abordagem antiga era como usar um baita holofote, sabe? Iluminava uma área enorme e acabava atingindo tudo ao redor do alvo. Já as técnicas novas, como a tal da IMRT, são como um laser. Elas moldam a radiação no formato exato do tumor, protegendo ao máximo os órgãos sadios. É outra história. E aqui a gente vê o resultado prático disso. A radiação é como se fosse esculpida ao redor do tumor. O que isso significa? Que os médicos podem usar doses mais altas e mais eficazes contra o câncer, mas com uma segurança muito, muito maior para o paciente. É, de verdade, uma mudança de paradigma. Essa revolução toda, no entanto, não chegou para todo mundo do mesmo jeito. Vamos ver agora como essa tecnologia foi adotada no Brasil e onde a coisa começa a ficar bem desigual. Bom, se a gente olhar para a saúde suplementar, para os planos de saúde, a gente vê uma história de progresso constante. Começou lá em 2014, com a ANS exigindo a cobertura da IMRT para câncer de cabeça e pescoço, e de lá para cá a lista só aumentou. Isso é um reconhecimento oficial de que essa tecnologia é superior e essencial para a qualidade de vida do paciente. Com isso, a rede privada brasileira se alinha com o que já é considerado o padrão ouro no mundo. Em países como o Canadá, o Reino Unido, a MRT não é vista como um luxo, não. Ela é o tratamento padrão, é o mínimo que se espera. E é exatamente aqui que a nossa história se divide em duas realidades bem diferentes. É aqui que se revela um abismo no acesso a esse tratamento fundamental entre o sistema público e o privado. 70%. Hoje, esse é o percentual de clínicas privadas no Brasil que já oferecem a radioterapia de precisão. O que isso nos diz? Que a tecnologia, a infraestrutura e o conhecimento já estão aqui. Não é uma coisa de outro mundo, distante. É a realidade para quem tem plano de saúde. E aí, a pergunta que não quer calar se torna inevitável. E para a imensa maioria da população brasileira que depende do SUS, como fica? A resposta, infelizmente, é bem dura. No SUS, a radioterapia de precisão é a exceção, não a regra. Enquanto ela é o padrão em 7 de cada 10 clínicas privadas, no sistema público o acesso é super limitado, restrito a poucos centros. Isso cria uma barreira gigantesca no tratamento do câncer para a maioria das pessoas. A primeira barreira que se fala é sempre o custo. Modernizar é caro. Mas se a gente olhar os números a longo prazo, a perspectiva muda completamente. Não é um custo, pessoal, é um investimento. Pensa na lógica. Investir em precisão agora significa economizar e muito lá na frente. Menos complicações quer dizer menos internações, menos cirurgias, menos gastos com outros tratamentos. E claro, o mais importante, para o paciente, o ganho é imensurável. É mais tempo de vida e com muito mais qualidade. E essa citação aqui do Dr. Alexandre Jacinto, baseada em estudos, bota isso em números claros.
A economia a longo prazo pode ser até 5 vezes maior que o investimento inicial. Ou seja, o argumento econômico é tão forte quanto o argumento humano. Então, a gente encerra com essa reflexão. A ciência e a tecnologia já nos deram as ferramentas para tratar o câncer de um jeito mais seguro, mais eficaz, preservando a vida e a dignidade das pessoas. A questão que fica não é mais técnica, é uma questão de prioridade, de equidade. Quando é que esse avanço vai deixar de ser um privilégio de alguns e se tornar um direito para todos os brasileiros?